O atacante Tyson ouve do Internacional uma resposta a respeito da possibilidade de voltar ao Beira-Rio em 2025. Pela primeira vez, diretoria do futebol do Inter fala ao ídolo e atacante sobre quais são os planos para o ex-camisa 7 ainda nesta temporada. E enquanto isso, os colorados começam a se preparar para receber alguns reforços. E a direção colorada coloca uma data limite para iniciar seus anúncios. Mas um dos 9 jogadores que tem contrato por encerrar agora no final do ano deve ter seu futuro definido nos próximos dias. E eu falo do atacante Luca. Vamos trabalhar sobre tudo isso? Vamos falar desses bastidores que estão rolando lá no Beira-Rio? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, vem fazer parte desses mais de 65 mil parceiros que a gente tem por aqui, teu compartilhamento, teu like são muito importantes. Então, chega junto para a gente continuar trabalhando e conversando cada vez mais aqui sobre o nosso Colorado. KTO.bet.br é a minha parceira aqui do canal e claro que ela também está te esperando para que tu dê a tua registrada lá, te registra, entra para dar uma brincada e aproveita tudo que a plataforma pode te dar. Lembrando que tem a Liga do Milhão, prêmios semanais, prêmios até diários, velho. Porque a Liga do Milhão é a principal liga de palpites do Brasil. Então, kto.bet.br é a tua casa de apostas e lembra sempre, né? Um ambiente para maiores de 18 anos e brinca com moderação e responsabilidade. Bom, ontem nós falamos sobre 9 jogadores que têm contrato por encerrar, né? E a gente estava falando de Gabriel Mercado, de Bruno Henrique, de Fernando, de Luca Drummond, de Luca, aí os emprestados, né? Que são o Diego Rosa, o Carboneiro, o Vitor Gabriel. A gente está falando desse universo de jogadores que o Inter está começando a pensar o que vai fazer com eles a respeito principalmente, né, do futuro, do segundo semestre e até temporada que vem. Um deles, o Luca, deve ter o seu futuro definido nos próximos dias, porque é o seguinte, o Luca deve ser emprestado. Alguns clubes agora já começam a pensar em contratar o jogador, em ter o jogador para o segundo semestre, só que se o Inter libera por empréstimo, praticamente dá adeus a qualquer possibilidade de negócio do Luca, algum faturamento, ou até mesmo de utilizá-lo em um possível retorno. Então, a ideia do departamento de futebol é renovar o contrato com o Luca e aí emprestá-lo para algum outro clube. O entendimento, tanto da comissão técnica quanto do departamento de futebol como um todo, é que o Luca precisa de rodagem, o Luca precisa jogar. E dificilmente o Luca vai fazer isso agora nesse período em que tem o Rafael Borré, o Ener Valencia e o Ricardo Matias. Ele é o 4º jogador da hierarquia. Se ainda está se pensando em trazer mais um atacante, se o Inter fica, por exemplo, com o Valencia e com o Borré, mais o Ricardo Matias, mais um atacante, daqui a pouco ele pularia para a 5ª possibilidade do técnico Roger Machado. Então, para ele jogar, seria emprestado, voltaria, tendo todo mundo, né, a expectativa de que ele vire um Sacha 2 à missão, né? Quando o Sacha foi, por exemplo, para o Goiás, voltou para o Beira-Rio e fez bons jogos aqui e conseguiu ser aproveitado. Para depois, aí sim, né, continuar aí o seu futuro dentro do Beira-Rio, quem sabe até ser vendido, fazer alguns jogos também por aqui, ser possibilidade de titular ou então alguma opção primeira, né, do técnico Roger Machado. Lembrando, a ideia é no mínimo 1 ano renovar, né, porque daí empresta nesse semestre, renova mais aquele ano lá e aí decide o que fazer no primeiro semestre ainda de 2026, tá?
Nesse quesito também de reforços, a gente tem que falar sobre as possibilidades que o Inter tem. Eu não vou nem falar em nomes, mas assim, a direção do Inter ela já começa a falar abertamente sobre uma data limite para começar a anunciar os seus reforços. E essa data é o retorno do futebol. E também ali, entre o dia 10 e o dia 12, ter pelo menos alguém anunciado. Ou seja, a gente está hoje com menos do dia 28, né? A gente está no finalzinho do mês de junho, ainda tem algo na casa dos 10, 12 dias para o Internacional começar a anunciar seus reforços. Ontem, o Fabrício Falkowski falou que o Inter está alinhavando 3 ou 4 nomes. E aí aqui eu estou bem curioso, tá? Porque o Fabrício deve estar muito bem informado nesse sentido. Ele não falou o nome de ninguém, ele só falou que há negócios, mas os negócios que o Inter tinha até o momento começaram a cair. A gente já falou do Arão, o Elian Irala, a gente já falou da questão também do Lautaro Dias, a gente já falou do Zanocelo. Esses nomes aí, eles começam meio que a cair da lista. Então, são outros nomes que ninguém ou deu, né, de informação, ou ainda está muito a 7 chaves desse sentido para a gente poder pegar e especular aqui, ver se é bom, se é ruim, ter alguma expectativa em cima do reforço. Um possível reforço, Taison, conversou nesta quinta-feira, perdão, né, hoje é quinta, com a direção do Internacional e ouviu dos dirigentes que dificilmente vai ser contratado. Finalmente o Taison ouviu de alguém do Inter. Cara, agradecemos por tudo que tu já fez, obrigado, mas não vai rolar. E aí aqui ficou basicamente o seguinte, ó, entendemos, Taison, que tu quer pedir desculpa, que tu quer uma possibilidade de jogar de novo no Inter, que tu quer se desculpar talvez com a torcida ou até mesmo com a instituição em cima daquilo que tu não conseguiu fazer na tua última passagem aqui. Mas, neste momento, o que podemos te dizer é que a gente vai trabalhar mais aqui, vai daqui a pouco conversar um pouco mais com o Mazuco, daqui a pouco a gente vai pegar e vai tentar entender alguma outra situação, mas neste momento, não vamos te contratar. Ou seja, me parece que o Taison ficou naquela opção assim, ó, não tem tu, vai tu mesmo. E eu acho que o Taison é grande demais na história do Inter, né, para ser tratado desse jeito e até mesmo, né, para aceitar esse tipo de tratamento. Deve ir provavelmente para o PAOK para assinar a sua renovação por mais um ano e aí não sei se encaminha a sua renovação ou não. Ontem, uma pessoa que tem trânsito muito grande no vestiário, tem trânsito muito grande com o conselho de gestão, pessoas importantes do departamento de futebol do Inter, me disse que o Alessandro Barcelos, o presidente, ele não abre mão, né, da questão de não contratar o Taison. Segundo essa pessoa, o Alessandro Barcelos diz claramente, não, eu não quero, acho que deu o que tinha que dar, não gostei das coisas que ele fez quando ele saiu daqui, né, ele fala numa live, né, para um cara que joga FIFA, em russo, inclusive, né, que não queria ver ele pintado a ouro, que por mim, pelo Taison, ele podia ir para o raio que o parta e tudo mais. E o Taison já pediu desculpas, mas mesmo assim, beleza, ele diz, Barcelos diz, desculpo, mas não é bem assim, aqui não vai rolar, tá? Então, eu acho estranho até, né, porque querendo ou não, ele foi lá pedir desculpa pro Abel, pelo jeito que ele tratou o Abel aqui quando o Abel era técnico, o Abel desculpou e estaria liberado para ser um dirigente do Inter, se fosse o caso, né? E a recíproca, ela não é meio verdadeira, né? Mas, enfim, cada um tem o seu jeito de pensar. O que tu acha sobre o Luca? O que tu acha sobre o Taison? E aí, essa data, hein? Que o Inter está começando a estipular aí já nos bastidores. Fala comigo nos comentários aqui. E não te esquece que se tu precisa de grana, tu pode falar com a Mais Ágil e retirar uma parte do teu fundo de garantia. Eles são especialistas nesse tipo de procedimento. O link está na descrição ou então o telefone que está na tua tela aí para tu trabalhar com eles e trocar uma ideia. Valeu? Um forte abraço. Tchau.